Do you get along well with your in-laws? Do you get along well with your in-laws? Que significa, você tem um bom relacionamento com os seus sogros? Olha que interessante. Vamos falar primeiro sobre o get along well. Get along well, se dar bem, ter uma boa amizade, ter um bom relacionamento. Então, eu posso pintar toda essa parte aqui com o get along well. Se não tivesse o well aqui, teria diferença? Não, não teria nenhuma diferença. É só uma preferência do falante. Olha só que interessante. Pra gente fazer perguntas em inglês, é pra isso que entra em ação o do. Então, por exemplo, se eu pergunto pra você, do you sing? Significa, você canta? Eu não posso só perguntar, you sing. Para eu perguntar se alguém faz alguma coisa, tem que ter o do lá. Você canta? Você sabe disso? Você estuda aqui? Você joga bola? Tem que ter esse do como auxiliar. Do you know John, por exemplo? Você conhece o John? É um exemplo que você pode ver também. Tem que ter o do lá. Então eu não posso só perguntar assim, you get along well? Não, tem que ter o do de auxiliar para fazer essa pergunta. Do you get along well with? Vou indicar aqui com quem que eu tô falando. É um bom relacionamento com quem? With your in-laws, os seus sogros. Sogros, em inglês, a gente chama de in-laws por causa de uma coisa bem interessante. A palavra law significa lei. Lei mesmo, lei do país, lei da Constituição, lei. E aí, existem aqueles parentescos que você cria com algumas pessoas que vieram por causa do casamento de alguém, que vieram por causa de uma lei. Então, por exemplo, quando eu me caso, o pai do meu cônjuge, o pai da minha mulher, o pai do meu marido, é my father-in-law. A gente chama isso de sogro, mas é como se fosse o meu pai perante a lei, porque é o pai do meu cônjuge. Essa é a ideia, tá bom? Quando você se casa e tem uma cunhada, que é a irmã do seu cônjuge, chama de sister-in-law, é a sua cunhada. Você, como pai, quando um dos seus filhos se casa e você ganha um genro, você chama isso de son-in-law, é o seu genro. Quando um dos seus filhos se casa e você ganha uma nora, chama isso de daughter-in-law. É como se fosse a sua filha perante a lei, a sua nora. Tá bom? Então é por isso que a gente usa a expressão in-laws para falar dos seus sogros. Aqui inclui o seu father-in-law e a sua mother-in-law, que é a sua mãe perante a lei, a sua sogra. Só que não precisa escrever tudo isso aqui, né? Surgiu a palavra in-laws para substituir tudo isso. In-laws, seus sogros. Poderia falar parents-in-law também? Existe parents-in-law, você pode falar assim. Tá bom? Do you get along with your in-laws? Então, você tem um bom relacionamento com seus sogros? É essa a ideia que está acontecendo aqui.